Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de raciocínio lógico e matemático aqui pela Rede Atualizar de Ensinos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto chamado grandezas. Na aula anterior, nós estudamos grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas grandezas que apresentam o mesmo comportamento, ou seja, o aumento de uma provoca aumento da outra. Assim como a redução de uma provoca a redução da outra. Então, como exemplo, nós citamos ali a situação da distância com o tempo. Quanto maior a distância que eu tiver que percorrer, mais tempo eu vou levar. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos estudar o segundo caso, que são chamadas grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. E eu peço que você fique sempre atento a essa palavrinha inversa. Ok? Muito bem. Então, a exemplo do que nós fizemos antes, vamos citar uma situação aqui muito importante. Primeiro, matematicamente falando. Vamos supor que eu coloque para você a seguinte fórmula matemática, a seguinte relação: y é igual a 10 sobre x. Muito bem. Vamos construir aqui uma tabela onde vamos relacionar o valor da grandeza x com a grandeza y. Ok? Então vamos fazer o seguinte: x igual a 1, x igual a 2, x igual a 5, x igual a 10. Então vamos atribuir valores a x. Lembrando que x e y chamam-se variáveis. E por serem variáveis, eu posso atribuir a ela valores diferentes. Muito bem. Vamos fazer agora uma continha. O primeiro valor considerado para x é x igual a 1. Ora, se eu vier nessa fórmula matemática e trocar o x por 1, eu estarei calculando o valor de y. 10 sobre 1, que é 10. Portanto, para x igual a 1, o resultado de y será 10. E assim, sucessivamente aos demais valores. Para x igual a 2, y será 10 sobre 2. 5. Vamos colocar aqui. Para x igual a 5, o valor de y será 10 sobre 5. Resultado, 2. E finalmente, para x igual a 10, o nosso resultado de y será 10 sobre 10, que vale 1. Legal, completamos a tabela. Agora, vamos analisar o comportamento dessas grandezas, o comportamento dessas variáveis. Então, agora é o ponto importante para você entender o porquê do nome. Eu vou colocar aqui do ladinho esquerdo o x e do ladinho direito o y. Senhores, quando o x passa de 1 para 10, de 1 para 10, o x está aumentando. E o x passando de 1 para 10, o y passa de 10 para 1. Então o y passou inicialmente do valor 10 para o valor 1. Ou seja, o y diminuiu. Então eu observo que elas têm comportamento, essas grandezas têm comportamento inverso. Ou seja, aumentando o valor de x, eu reduzo o valor de y. Da mesma forma que se eu passasse o x de 10 para 1, o y passaria de 1 para 10.
Ou seja, à medida que o x diminui, o y aumenta. Ora, se elas têm comportamento inverso, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais, que nós vamos abreviar como G e P. Grandezas inversamente proporcionais. Por que grandezas inversamente proporcionais? Porque o comportamento de uma é o inverso do comportamento da outra. À medida que o x aumenta, o y diminui. À medida que o x diminui, o y aumenta. Ok? Muito bem. E como que eu simbolizo grandezas inversamente proporcionais? Então, olha só a estrutura dessa fórmula que você já vai matar a charada. Você diz assim, que a grandeza 2 será... Aqui em cima eu tenho um número. Esse número é a minha tal constante. E aqui embaixo eu tenho a grandeza x, que é a minha grandeza número 1. Então, todas as vezes que as duas grandezas estiverem relacionadas dessa maneira, você tem as chamadas grandezas inversamente proporcionais. Vocês devem estar lembrados da aula passada, da aula anterior. E se você não viu, seria muito interessante você retornar para a aula anterior, que grandezas diretamente proporcionais, elas se relacionam assim. Então, quando elas se relacionam nesse modelo, elas são grandezas proporcionais. Quando elas se relacionam desse modelo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Para você memorizar de uma forma mais rápida, quando elas estão multiplicando a constante, ela é proporcional. Quando ela está dividindo a constante, ela é inversamente proporcional. Mas daqui a pouquinho a gente vai fazer tanto exercício com vocês, que vocês rapidamente vão se habituar com essa nomenclatura. É muito importante que vocês tenham essa visão, de fato delas serem proporcional ou inversamente proporcional. Legal? Vamos selecionar aqui grandezas que têm esse comportamento. Vamos comparar o comportamento da velocidade com o tempo. Vamos ver o que a gente consegue analisar de relacionamento entre essas duas grandezas. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Vamos pegar o seu veículo e vamos supor assim, que ele tem uma velocidade de 100 km por hora. Ok? Eu quero ir da cidade A para a cidade B. Legal. Vamos supor que eu fiz a medição do tempo e eu percebi que eu fui da cidade A para a cidade B em apenas 1 hora. Ok? Então, a 100 km por hora, eu saí da cidade A, fui para a cidade B, cronometrei o tempo e observei que eu levei apenas 1 hora para chegar até lá. Muito bem. Vamos admitir agora, estou saindo das mesmas cidades A e B. Ok? Nós estamos aqui no mesmo veículo. Só que agora a velocidade que eu desenvolvi passou a ser de 200 km por hora. Ok? Eu estou usando esses números para facilitar até a sua resposta
porque mentalmente você já deve estar respondendo o problema, e ao obter essa resposta, você já percebe com que tipo de grandeza nós estamos trabalhando. Eu passei a velocidade de 100 para 200 km por hora. Muito bem. Se eu não for parado no meio do caminho por um guarda da Polícia Rodoviária Federal, suponha que eu consegui sair da cidade A e chegar na cidade B sem ter sido parado na estrada. Eu te pergunto, daria para você fazer mentalmente o cálculo desse tempo? Pensa, a 100 km por hora eu executei o trajeto em 1 hora. A 200 km por hora, quanto tempo levaria para executar o mesmo trajeto? Então você deve estar pensando e respondendo que bastaria meia hora. Ou seja, se eu dobrei a velocidade, passando de 100 para 200, eu estou dobrando a velocidade. O tempo de viagem ficou reduzido à metade. Então, se era 1 hora, passou a ser apenas meia hora. Então, observe que, dobrando a velocidade, o tempo reduz pela metade. Eu dobro uma grandeza e reduzo a outra. Então, elas têm comportamento inverso. Então, nós dizemos que velocidade, quando comparada ao tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Porque o aumento da primeira acarreta redução na segunda. Ora, se elas são grandezas inversamente proporcionais, eu posso dizer que a velocidade é uma constante dividida pelo tempo. E você já deve estar percebendo que essa constante, no nosso exemplo, é a distância. Porque tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, a distância foi a mesma. Então, no nosso exemplo de velocidade e tempo, a tal constante é a distância. Perfeito? Muito bem. Nessa lista de grandezas, tem outras grandezas que têm o mesmo relacionamento. Vamos lá? Vamos buscar um segundo exemplo. Vamos pegar um segundo exemplo aqui. Vamos supor que você queira comparar agora o número de operários de uma obra com a jornada de trabalho. Vamos pensar assim, eu quero comparar o número de operários que eu boto numa obra com a jornada de trabalho. Entendam jornada de trabalho como sendo, por exemplo, a carga horária. Quando você vai fazer um concurso público, está estabelecido lá no edital a carga horária, né? Você pode fazer um concurso público para 35 horas semanais, você pode fazer um concurso para 40 horas semanais, você pode fazer um concurso para 20 horas semanais, né? Então, o que se chama de carga horária, na verdade, é jornada de trabalho. É o quanto que eu trabalho por semana, ou quanto que eu trabalho diariamente, né? Eu posso trabalhar 6 horas por dia, eu posso trabalhar 7 horas por dia, eu posso trabalhar 8 horas por dia. Isso chama-se jornada de trabalho. Então, vamos colocar um exemplo prático aqui. Eu quero analisar o comportamento
de operários com jornada de trabalho. Então, eu penso assim, ó. Vamos supor que numa obra eu tenha lá os meus 10 operários. E que esses 10 operários, cada um deles, executem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então, uma jornada diária de 8 horas. Então, todos esses 10 trabalhadores, eles trabalham 8 horas por dia, ok? Muito bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que esses operários resolvam trabalhar apenas 4 horas por dia. Então, suponha que eles resolvam trabalhar metade do tempo programado. Mas você tem uma obra para ser feita, você tem um trabalho para ser realizado. E você tem necessidade de que aquele trabalho seja entregue no período de tempo planejado. Ora, você fala, e agora? O que eu tenho que fazer com a quantidade de operários aqui? Se os operários resolveram, por um motivo qualquer, reduzir a carga horária diária, o que eu tenho que fazer com essa quantidade de operários se eu desejo entregar a obra no tempo planejado, no tempo combinado? Então é claro que você está pensando, né? Se eu reduzir a jornada de trabalho, eu sou obrigado a aumentar o número de operários naquela obra se eu quiser entregar dentro do tempo combinado. Ora, ao passar de 8 horas para 4 horas, eu estou dividindo a jornada de trabalho por 2. Então eu sou obrigado a pegar o número de operários e multiplicá-lo por 2. Então, se a jornada de trabalho foi reduzida à metade, eu tenho que pegar a quantidade de operários e dobrá-la. Então, veja que o comportamento das grandezas aqui está ocorrendo de forma inversa. Então, nós dizemos tratar-se de grandezas inversamente proporcionais. De tal modo que, se eu quiser relacioná-las, eu poderia dizer assim, ó, que o número de operários é uma constante dividida pela jornada de trabalho. O número de operários da obra será uma constante dividida pela jornada. Isso é fator decisivo para você acertar problema de regra de 3, seja ela regra de 3 simples ou composta. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é prepará-lo para que você possa resolver problemas de regra de 3. Quando algum aluno diz assim, Sérgio, caiu um problema de regra de 3 naquele concurso de domingo passado aí, e você acredita que eu errei? Eu falo, eu acredito. Por quê? Porque o aluno está condicionado a resolver problemas de regra de 3 só do tipo diretamente proporcional. Ele se esquece que as grandezas também podem se relacionar de forma inversa. Então, quando você erra um problema de regra de 3, é porque você fez a análise errada do relacionamento entre as grandezas. Quando você for estudar a regra de 3, você não pode ir direto aos problemas. Você tem que primeiro passar por essa teoria. É ela que vai ser decisiva para fazer com que você acerte o problema. Como é que eu vou analisar um problema de regra de 3 se eu não sei avaliar se as grandezas relacionadas são direta ou inversamente proporcionais? Deu para entender essa ideia, gente? É simples, né? Eu poderia colocar outras situações aqui, né, de grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Por exemplo, pensa no conceito de eficiência. O que é ser
eficiente? Bom, entre outras coisas, ser eficiente é eu conseguir executar o mesmo trabalho em menos tempo, entre outras coisas. Por exemplo, eu posso ser eficiente executando sempre um trabalho de forma perfeita. Não importa se eu leve mais ou menos tempo. Mas no nosso caso aqui, o termo eficiência pode, por exemplo, estabelecer o seguinte: um funcionário é mais eficiente que pelo outro porque eles conseguem executar o mesmo trabalho em tempos diferentes. Um executa de uma forma mais lenta, o outro executa de uma forma mais rápida. E normalmente esse que é mais rápido, ele pode ser considerado mais eficiente do que o outro. Então, nós temos vários exemplos de grandezas onde o aumento de uma provoque redução da outra. São exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós fechamos o estudo das grandezas, que podem ser direta ou inversamente proporcionais. No nosso próximo encontro, nós vamos resolver exercícios relacionados a essas grandezas. Ok? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever lá nos nossos canais da Rede Atualizar de Ensino, nos canais de todos os professores que fazem parte da Rede Atualizar, tá? Identifique os canais, vai lá, compartilha, tá? Recomende para os seus amigos, para todos aqueles que fazem parte da sua rede de estudo. Fala, olha, lá na Rede Atualizar tem aula de qualidade, gratuita, porque você vai estar ajudando demais o nosso trabalho aqui, no sentido de sempre produzir mais aulas para vocês, de forma gratuita e o que é importante, né? Com qualidade. Ok, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.